Ela mal conseguia pagar as contas da casa. Mesmo assim, abriu a porta para um cachorro sujo e perdido que ninguém queria. Os vizinhos riram, disseram que ela era louca, irresponsável, que nem a própria mãe conseguia sustentar. O que ninguém sabia, nem ela, é que aquele cachorro tinha um dono. E quando esse dono apareceu na esquina da vila, tudo o que esses vizinhos disseram voltou para eles de um jeito que ninguém ali vai esquecer tão cedo. Eliane tinha 18 anos e o tipo de vida que não deixa margem para erro. Acordava às 5:30 da manhã, preparava o café, deixava os remédios da mãe separados na beirada da pia e saía andando até o mercadinho onde trabalhava como caixa. Voltava às 6 da tarde com os pés doendo e o salário que mal cobria o aluguel, a comida e a caixinha de remédios de Dona Rosa. Sua mãe, 54 anos, aposentada por invalidez, com uma doença cardíaca que exigia medicamentos caros todo mês. Não sobrava nada, nunca sobrava, mas Eliane era do tipo que sorri mesmo quando está com fome, que divide o pouco que tem sem fazer cerimônia, e que nunca passou por um animal sofrendo sem fazer alguma coisa. Foi por isso que ela notou o cachorro. Apareceu numa segunda-feira parado na esquina do vilarejo. Um labrador dourado enorme, sujo, com o pelo cheio de nós e os olhos de quem estava perdido há tempo demais. Eliane passou e sentiu aquele aperto no peito que ela conhecia bem. Na volta do trabalho, deixou um pires d'água na calçada. No dia seguinte, um prato de arroz com frango desfiado que havia sobrado do jantar. Na terceira semana, quando o cachorro ainda estava lá, tremendo numa madrugada de chuva, ela simplesmente abriu a porta e chamou ele para dentro. Dona Rosa olhou do sofá e não disse nada. Só acenou com a cabeça devagar, como quem entende tudo sem precisar de explicação. A vizinhança, essa sim, não ficou quieta. Marlene foi a primeira. Morava 3 casas à esquerda, vivia no portão de manhã à noite e tinha uma opinião formada sobre tudo e todos. Ainda estava com o portão entreaberto quando soltou em voz alta o suficiente para a rua inteira ouvir. Essa menina não tem juízo. Mal come e ainda quer criar um cavalo desses dentro de casa. Seu Antônio, o aposentado da casa da frente, completou o que era caso de serviço social. Que mãe doente e filha irresponsável eram um escândalo público. O grupo da rua virou palco em menos de 1 hora. Alguém fez uma montagem com a foto de Eliane e o cachorro e colocou uma legenda. Igual se junta com igual, os dois passando fome. As risadas se multiplicaram nas telas. Para eles, era só um cachorro. Para ela, era impossível fingir que não viu. Eliane viu. Leu cada mensagem. Ficou parada com o celular na mão por um tempo que pareceu longo. Depois fechou o aparelho, foi até a cozinha, preparou mais um prato para o cachorro, que ela já havia batizado de Theo, e não disse nada para ninguém. Dona Rosa segurou a mão da filha naquela noite e disse: "Você fez certo." Eliane sorriu, mas esperou a mãe dormir para chorar. Theo se adaptou rápido, aprendeu onde ficava a cama dele, um cobertor dobrado no canto da sala. Aprendeu que Dona Rosa precisava de silêncio de tarde. Ficava parado do lado do sofá, como se soubesse que a senhora não estava bem, e de vez em quando enfiava o focinho devagar na mão dela. Dona Rosa passou a acordar esperando por isso. Foram dias assim, pequenos e apertados, mas com uma leveza nova dentro de casa. Eliane voltava do trabalho e Theo corria até a porta. Era a única coisa no dia que chegava antes da conta. Mas na terceira noite da segunda semana, Theo não foi até a vasilha de comida. Ficou deitado no cobertor, quieto demais. Eliane tocou no focinho dele e sentiu o calor diferente. Ele não reagiu, só piscou, devagar, com aquele olhar fundo de cachorro que não consegue dizer que está mal. Ela ficou acordada a noite toda. De manhã, Theo tinha vomitado 2 vezes e não conseguia se levantar direito. Eliane olhou para a caixinha de dinheiro que guardava em cima do guarda-roupa, o dinheiro que havia separado para pagar metade do aluguel daquele mês, e ficou parada por um momento.
Depois pegou o dinheiro, pegou o carrinho de feira emprestado da mãe e saiu andando com Theo até a clínica veterinária mais barata que encontrou no bairro. O diagnóstico veio rápido e pesado: desidratação severa, verminose avançada e uma infecção na pele que já estava se espalhando. 3 consultas, 2 exames, uma série de medicamentos. No total, R$ 460. Quase o salário inteiro de Eliane. Ela assinou o papel, pagou sem negociar e voltou para casa com Theo no carrinho e um saco de remédios na mão. Não disse nada para a mãe sobre o valor. Só disse que estava tudo bem com o cachorro e que ia melhorar. Marlene soube naquele mesmo dia. Ninguém sabe direito como ela sempre descobria tudo tão rápido, mas sabia, e dessa vez o que ela escreveu no grupo foi longe demais. Marlene escreveu no grupo às 9 da noite. Sem rodeio, sem pudor. Gente, a Eliane gastou o dinheiro do aluguel com o cachorro enquanto a mãe precisa de remédio. Que tipo de filha faz isso? A mensagem teve 32 curtidas em menos de 20 minutos. Os comentários vieram em fila. Uns indignados, outros com aquele tom de quem estava esperando uma razão para falar. Alguém escreveu que pena de bicho era coisa de quem não tinha problema de verdade. Outro disse que Dona Rosa merecia uma filha melhor. Marlene foi respondendo um por um, alimentando o fogo com cuidado de quem sabe exatamente o que está fazendo. Eliane estava na cozinha quando o celular começou a vibrar sem parar. Leu a primeira mensagem. Leu a segunda. Passou o dedo pela tela devagar, lendo cada comentário, cada nome, cada opinião de gente que não havia colocado um copo d'água na porta do animal, que ficou 3 semanas na esquina com frio e fome. Ficou assim por uns minutos. Celular na mão, costas apoiadas na pia, o barulho baixo da televisão vindo da sala onde Dona Rosa dormia no sofá. Depois colocou o celular na mesa, virou para o fogão e esquentou o que havia sobrado do jantar. Não respondeu nada, não saiu do grupo, não bloqueou ninguém. Simplesmente decidiu que aquelas pessoas não mereciam nem a energia de uma resposta. Theo estava deitado no cobertor, ainda fraco, mas já com os olhos mais abertos. Eliane colocou o prato na frente dele. Ele cheirou, lambeu uma vez, 2 e comeu devagar. Ela ficou agachada do lado, com a mão no pelo dele, até ele terminar. Tá melhorando, ela sussurrou para si mesma. Os dias seguintes foram pesados de um jeito silencioso. Eliane foi ao mercadinho na manhã seguinte e trabalhou o turno inteiro sorrindo para cliente, passando compra, dando troco. Ninguém ali sabia do grupo, do cachorro, do dinheiro. Ela era só a caixa simpática do turno da manhã, a que lembrava o nome dos fregueses antigos e sempre achava o troco certo sem precisar da máquina. Mas na hora do almoço, enquanto comia o marmex que havia trazido de casa, ela fez as contas no papel. O dinheiro do aluguel estava comprometido. O salário do mês já tinha ido quase todo. Ainda faltavam os remédios de Dona Rosa da segunda quinzena. 2 deles não estavam na lista do posto de saúde e precisavam ser comprados na farmácia, no preço cheio. E o boleto do aluguel vencia em menos de 3 semanas. Ela olhou para a folha de papel por um tempo, dobrou, colocou no bolso do avental e voltou para o caixa. Ia resolver, sempre resolvia. Theo melhorou num ritmo que a veterinária chamou de surpreendente. Na primeira semana ainda estava lento, comendo pouco, dormindo muito. Na segunda semana já se levantava sozinho, andava pela casa, ficava na janela olhando a rua. Na terceira, o pelo começou a ganhar brilho. Dona Rosa dizia que o cachorro tinha alma de gente, que ele sabia quando ela estava com falta de ar, porque sempre vinha deitar do lado dela nesses momentos, quieto, pesado, como um cobertor vivo. Eliane filmou isso uma tarde, sem querer. Ficou olhando para o vídeo por uns segundos e sentiu que havia feito certo, independente de qualquer coisa.
No grupo da rua, o assunto Eliane foi esfriando. Marlene tentou reavivar 2 vezes, uma com um comentário sobre o cheiro de cachorro que devia estar tomando conta do vilarejo todo, outra com uma pergunta retórica sobre quem ia pagar o aluguel da moça. Mas sem combustível novo, o fogo foi baixando. O que Marlene não sabia é que o combustível estava chegando, só que de um jeito que ela jamais teria previsto. Foi numa tarde de sábado. Eliane havia ido à farmácia buscar os remédios da mãe, os que havia conseguido separar o dinheiro depois de fazer hora extra na sexta. Voltava andando com Theo na coleira nova, barata, comprada numa loja de R$1,99, quando o cachorro de repente mudou. Não foi gradual. Foi de uma vez. Theo parou no meio da calçada, levantou a cabeça, farejou o ar e soltou um latido diferente de tudo que havia soltado antes. Grave, longo, com uma urgência que Eliane nunca tinha ouvido nele. Ela olhou para frente tentando entender o que havia chamado a atenção dele. Na esquina da vila, um carro preto havia parado devagar. O vidro do lado do motorista desceu. Um homem de aproximadamente 30 anos, camisa social com as mangas dobradas, olhava na direção deles com uma expressão que Eliane não conseguiu decifrar de imediato. Era uma mistura de coisa que ela não havia visto antes num rosto de estranho. Incredulidade, alívio, um tipo de dor que estava começando a passar. Theo puxou a coleira com uma força que Eliane não esperava. Ela deu um passo para frente sem querer, quase tropeçou e soltou. O cachorro foi em disparada. O homem saiu do carro antes mesmo de Theo chegar. Agachou no asfalto, abriu os braços e o labrador foi direto nele. Enterrou o focinho no pescoço do homem e ficou assim, imóvel, soltando um gemido longo e baixo que parecia vir de um lugar fundo demais para ser só um cachorro encontrando o dono. O homem não disse nada por um tempo. Só abraçou o animal com os 2 braços e ficou de olhos fechados no meio da rua. Eliane ficou parada na calçada, com a coleira vazia na mão, sem saber o que fazer. Quando o homem finalmente se levantou e olhou para ela, tinha lágrima no canto do olho. Passou o dorso da mão no rosto com uma rapidez de quem não está acostumado a deixar isso aparecer. Disse o nome dele, Rafael. Disse que o cachorro havia sumido há 38 dias. Disse que havia procurado por toda parte. Eliane assentiu. Disse o nome dela. Disse que havia encontrado Theo na esquina, que ele estava mal, que havia levado ao veterinário. Rafael ouviu cada palavra sem desviar o olhar. E então pediu licença e disse que queria ver onde o cachorro havia ficado. Eliane hesitou um segundo. Depois abriu o portão e deixou ele entrar. A casa era pequena. Isso foi a primeira coisa que Rafael percebeu. Não pequena como apartamento compacto de solteiro. Pequena de um jeito que a vida impõe. Paredes úmidas em uma das quinas, piso gasto no centro da sala de tanto uso, uma geladeira velha que fazia barulho baixo e constante como se estivesse se esforçando para continuar funcionando. A janela da frente tinha um vidro trincado no canto, coberto com fita adesiva transparente, já amarelada. Rafael entrou e ficou parado por um segundo, calibrando. Theo foi direto para a cama dele, o cobertor dobrado no canto da sala, e deitou com um suspiro longo, como quem voltou para casa depois de uma viagem comprida demais. Rafael olhou para isso e sentiu o peito apertar de um jeito que não havia sentido em muito tempo. Dona Rosa estava no sofá. Levantou os olhos quando ele entrou e sorriu, com aquela gentileza de quem foi educada para tratar bem qualquer pessoa que cruzasse a soleira, independente de qualquer circunstância. Rafael cumprimentou com respeito, perguntou como ela estava. Ela disse que estava bem, com aquela voz tranquila de quem aprendeu a dizer isso mesmo quando não está. Eliane foi até a cozinha buscar água. Rafael ficou na sala por um momento, e foi ali, naquele silêncio de menos de um minuto, que ele começou a ver as coisas. Em cima da geladeira, organizados em fila, os comprimidos de Theo,
vermífugo, antibiótico, suplemento vitamínico, cada caixinha com o nome do cachorro escrito à mão com caneta azul. Do lado, uma pasta de plástico transparente. Ele não abriu, mas conseguia ver pela capa notas fiscais dobradas, organizadas por data. Na pia, a vasilha de ração lavada e secando. Na parede ao lado da geladeira, um calendário com círculos a lápis em algumas datas. Ele reconheceu o padrão. Havia feito a mesma coisa quando o pai estava doente. Datas de consulta, de retorno, de renovação de receita. Eliane voltou com 2 copos de água e uma xícara de café que ela havia preparado sem perguntar, porque era o que tinha para oferecer. Colocou na mesa sem cerimônia. Rafael sentou. Theo veio deitar do lado da cadeira dele, encostou o queixo na bota do dono e fechou os olhos. Rafael olhou para o cachorro por um momento. Depois, olhou para Eliane. Quanto tempo ele ficou na esquina antes de você trazer ele para dentro? Quase 3 semanas, ela respondeu. Ele ficou em silêncio. 3 semanas. O cachorro havia sumido há 38 dias. Isso significava que Theo havia ficado sozinho na rua por mais de 2 semanas antes de Eliane aparecer. Rafael havia colado cartaz em poste, postado em grupo de bairro, contratado uma empresa de rastreamento de animais perdidos. Nada havia funcionado. E o cachorro havia sido encontrado por uma menina de 18 anos que deixou um pires d'água na calçada porque não conseguia passar sem fazer alguma coisa. Ele estava muito mal quando você achou? Eliane descreveu o estado de Theo com cuidado. O pelo, o peso, os olhos fundos. Rafael ouvia sem interromper. Quando ela chegou na parte do veterinário, ele perguntou o que o bicho havia tido. Ela falou: desidratação severa, verminose avançada, infecção na pele. Rafael assentiu devagar. Perguntou quanto havia custado o tratamento. Eliane demorou 1 segundo antes de responder. Quando falou o valor, disse de um jeito neutro, sem drama, sem esperar reação. Rafael não demonstrou nada no rosto, mas por dentro fez o cálculo rápido do que aquilo representava para o salário de uma caixa de mercadinho. O que ele não esperava era o que veio a seguir. Eliane não perguntou quando ele ia repor o dinheiro. Não mencionou o quanto havia sido difícil. Não pediu nada. Só perguntou com uma curiosidade genuína que Rafael não estava preparado para ouvir. Ele estava com o senhor há muito tempo? Não era a pergunta de quem quer negociar. Era a pergunta de quem genuinamente queria saber se o cachorro havia sido bem cuidado antes de se perder. Rafael ficou quieto por um momento. Depois respondeu que sim, que Theo havia chegado na vida dele 3 semanas antes de perder o pai. Que o cachorro havia sido o último presente que o pai havia dado, entregue pessoalmente 3 semanas antes do infarto. Que desde então Theo não era só um cachorro, era o que havia sobrado daquela despedida. Eliane ouviu sem desviar o olhar. Não disse que pena, nem sinto muito. Só ficou em silêncio por um momento respeitoso e depois disse com simplicidade: então ele precisava muito ser encontrado. Rafael não respondeu, mas aquela frase ficou. Ele foi embora naquela tarde sem dizer o que estava pensando. Agradeceu com educação, agachou para se despedir de Theo. O cachorro lambeu a mão dele e ficou olhando enquanto Rafael saía pelo portão. E foi